Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Olho no Green, hoje referente aos jogos do dia 27, terça-feira, né? Terça-feira, semana com poucas oportunidades, pode-se dizer, né? A gente não está em data FIFA, mas muitos campeonatos dos principais do mundo que nós temos aí não estão rolando, finalizaram, estão em férias, enfim. Então a gente tem muito campeonato aqui, por exemplo, brasileiro, né? Tem o egípcio lá, tem o campeonato argentino, enfim, tem alguns campeonatos mais próximos aqui e são esses que a gente vai buscar. Tem Libertadores, tem Sul-Americana, e aí a gente pode estar aproveitando isso também. Enquanto eu estou falando aqui, vai acontecendo o jogo entre Dundalk e Patrick. Se eu não me engano, esse jogo, o Dundalk, inclusive, com um a menos, tá? Conseguiu marcar o gol de empate. Gol de empate. Com um a menos, conseguiu marcar o gol de empate. Eu vou até olhar lá no canal, porque eu acho que eu recomendei over 1,5, né? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi over 1,5 que nós recomendamos no De Olho no Green de ontem. Deixa eu ver aqui. Foi over 1,5. Over 1,5 e o restante dos jogos são à noite e ainda não aconteceram. Mas vai finalizando o jogo 1-1 com o Dundalk, inclusive um jogador a menos conseguiu marcar o gol de empate. Enfim, vamos lá. Jogos de hoje, vamos para a tela. Temos aqui 4 joguinhos, um na parte da tarde e 3 na parte da noite. Podia ter outros, mas aí a gente ia entregar demais e, tem a Sala Pro, né? Pelo menos 10 joguinhos aí para você aproveitar, beleza? Como é um dia mais enxuto de oportunidades, eu não podia estar aqui entregando muitas, e aí eu ia ter que pegar algumas lá da Sala Pro, porque tá bombando. Semana passada foi, cara, um resultado sensacional que nós tivemos. A gente vem mantendo, né, a nossa assertividade ali de 80%, e cara, EV positivo. EV positivo, para quem não entende, para quem não sabe ainda no mercado, é o lucro. O EV, ele é o valor esperado, e aí nós falamos que é EV positivo porque nós temos o valor esperado positivo e não negativo, que é o lucro da sua stake, o lucro a longo prazo. É você ter uma assertividade que te põe dinheiro no bolso. Não adianta você ter lá 80% se você pega às vezes odds baixas e aí os heads eles se sobressaem e você não sai positivo no final, né, de um mês, de uma semana, de um dia, enfim. E na Sala Pro nós focamos no EV positivo, que é justamente nós não termos somente 80% de assertividade, porque 80% de acerto, ele chama atenção na primeira vez, né? Só que se você vem para a Sala Pro e não ganha dinheiro, simplesmente você vai, às vezes, até desmerecer o mercado, né? E a nossa intenção não é essa. Nossa intenção é mostrar que o 80% ele é sim lucrativo e justamente esse EV positivo é o que nos garante, né, poder passar esse resultado para vocês, beleza? Então, semana passada nós finalizamos aí com acho que aproximadamente 520 ou 530% de lucro sobre a stake. Posso confirmar agora, na verdade? Quer ver? Foi 548% no mínimo da stake. Como que eu calculo isso? Nós temos quando a gente cadastra, né? Nós temos uma planilha tudo bonitinho ali calculado. Quando a gente cadastra o jogo lá para a Sala Pro, nós já colocamos a odd mínima, que é a odd que nós cadastramos. Então, se você pega, às vezes, no live, você vai pegar uma odd até maior. Como são mercados para over, né? A tendência é da odd melhorar. E, claro, ela movimenta, se for movimentar para baixo ou para cima, vai movimentar muito pouco. Então, esse resultado de 548% ali, ele pode ser aproximado. Vai ter gente que chegou e vai falar assim, eu fiz 570, 560. Mas vai ter gente que vai chegar e falar, eu fiz 545, 540. Mas é aproximadamente 540%. Porque nós pegamos essas odds que nós cadastramos, e aí a gente sempre fala, né? Na Sala Pro, você tem que pegar todos os jogos com a mesma stake fixa, porque aí nós garantimos o lucro para você. Porque o nosso EV ele é calculado em cima disso, né? É um método que nós temos dentro da Sala Pro, ele é calculado em cima de você pegar todos os nossos jogos com um valor fixo de stake e deixar até o final. Não precisa vender, não precisa defender, é assim que nós calculamos. E é assim que nós garantimos lucro, porque nós planilhamos tudo, nós analisamos tudo, justamente para finalizar, por exemplo, uma semana com 500% de lucro. Pode ser que, por exemplo, domingo nós tivemos um dia negativo, né? Só que a semana ela foi positiva. Então não é um dia que vai interferir no nosso resultado, que vai tirar o nosso resultado, né? Então por isso
todos os dias ali é você fazer da maneira correta. Nós garantimos sim que a Sala Pro será lucrativa para você, beleza? Então o link tá na descrição, você que tá vendo aqui, assistindo De Olho no Green, tá acompanhando o nosso canal, já se inscreve e vem para a Sala Pro. Vem para a Sala Pro porque aqui, se você gosta do De Olho no Green, você vai amar a Sala Pro. Lá nós temos mais sinais para você, mais detalhados. Temos o grupo VIP lá no Telegram que a gente passa as calls, né? Ao vivo, às vezes estamos acompanhando aqui um jogo ao vivo e não dá tempo de cadastrar na Sala Pro, nós mandamos lá no grupo para o pessoal do VIP ali. Tem curso básico, tem todo o nosso suporte, enfim, é muito bacana, beleza? E, cara, custa muito pouco. Às vezes, dependendo do valor da sua banca, se bobear você assistindo aqui o De Olho no Green, em um mês, uma semana, enfim, você faz o valor da Sala Pro, vem com a gente aí, e aí você tem o De Olho no Green, você tem a Sala Pro, você tem lives, você tem o grupo VIP com análise ao vivo, com call lá para você, e aí é só aproveitar e se deliciar nesse mercado, né? Claro que não são apenas nuvens e nas lives, às vezes no De Olho no Green, nos próprios canais ali que a gente vai estar passando isso para vocês, mas, cara, nossa intenção é ser, sim, lucrativo para vocês e a Sala Pro é um exemplo disso, beleza? Então vem com a gente aí, vem para a Sala Pro, mas já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal e acompanhando o nosso conteúdo, beleza? Vamos pro que interessa, não que não tenha sido interessante o que eu falei, mas vamos aqui pro intuito do vídeo, que é passar essa análise para vocês no De Olho no Green aí de terça-feira, dia 27. Nós começamos com o jogo do Zamalek, né? Cara, Zamalek jogando em casa, é um baita de um time, né? Um baita de um time. Podemos ver aqui que tem uma sequência absurda, até contra o próprio adversário, que eu não vou me arriscar, né, pronunciar esse nome. Pô, tem uma bela sequência dos últimos 5 jogos aí. A gente pode contar 4 vitórias para o Zamalek. Teve uma derrota lá que era um jogo de Copa. Se for pegar um histórico mais antigo, daí é muito antigo. Não sei se vale a pena a gente dar uma analisada nisso, mas lá em 2009, né, para baixo, não dá para levar muito em consideração. Mas o recente, principalmente o Zamalek em casa, é uma excelente sequência diante do adversário. Jogos, inclusive, com bons gols de diferença, né? E o adversário, cara, olha só isso. Olha só isso. Péssima sequência, muitas derrotas recentemente, principalmente aí, né? E, claro, se for abrir mais, vai mudando um pouco o cenário, mas o recente é o que me importa, que é o mais atualizado, a fase mais atual do time visitante. E, claro, o Zamalek é favorito. Se a gente for abrir o campeonato aqui, o Zamalek é o 4º colocado, o visitante é o 1º na zona de rebaixamento, né? Tem a pior defesa do campeonato visitante, e o 2º pior ataque. E já o Zamalek tem a terceira melhor, tem o 3º melhor ataque. No 3º melhor ataque, a defesa ali tá entre o top 5, né? Mas é um bom time jogando em casa contra um time ruim jogando fora, numa péssima fase. Então, nesse caso, eu não iria muito em gols, tá? Eu iria no mercado mais seguro, que é o back home, back do Zamalek, a favor da vitória do Zamalek, beleza? Então, o Zamalek aqui, na minha opinião, é favorito, tá com uma odd boa, inclusive, tá? Jogando em casa aí, tá com uma odd aproximada de 1.5, cara. Um back bem generoso para mim. Inclusive, no De Olho no Green de sábado, que saiu sábado à noite, falando sobre os jogos de domingo, eu mitei em um jogo e vacilei em outro, né? Assim como no sábado foi maravilhoso. No sábado a gente pegou um back Atlético Paranaense contra o Corinthians. Cara, foi com odd 2, no mínimo você deve ter pego. Maravilhoso, maravilhosa aquela análise. E aí no domingo nós pecamos no jogo do Palmeiras e Botafogo. Era um jogo difícil, né? Eu não lembro se eu falei que era o risco do dia pela dificuldade, mas Botafogo, cara, não vou dizer que jogou melhor, mas soube aproveitar as oportunidades que teve. Ou melhor, a oportunidade que teve, né? O Tiquinho matou ali os caras, o Palmeiras entregou a bola no pé, ele não desperdiçou. O Palmeiras jogou bem, teve um gol anulado, anulou, né? Não foi injustamente. E aí no segundo tempo o Palmeiras teve um pênalti, o Rafael Veiga, que dificilmente erra, conseguiu errar o pênalti, chutar para fora, e o Botafogo venceu por 1-0. Então, cara, eu já ouvi falar muito, o Maurício principalmente, que é botafoguense, né? Ele fala que é sorte de campeão, e eu tô começando a acreditar nisso, porque venceu o Palmeiras e tirou uma gigante invencibilidade do Palmeiras em casa.
em um jogo que realmente, na minha opinião, foi um domínio do Palmeiras, mas que o Botafogo soube aproveitar e segurar o resultado, né? Então o Botafogo abre uma vantagem lá no campeonato, mais compensação no jogo do Botafogo lá, nós tivemos o jogo do Grêmio, que, cara, eu vi muito valor, eu comentei no De Olho no Green, vi muito valor no Beck Grêmio. O Beck Grêmio com odd de 1.4 a 1.5, jogando em casa contra o Coritiba, que é péssimo, é o pior time do campeonato, o último colocado, desde o começo da rodada, lá das primeiras rodadas, já tá querendo voltar para a Série B, e o Grêmio com odd de 1.45 quando eu vi. Cara, chegou a 1.9, tá? A odd do Grêmio. Chegou a 1.9, eu tava acompanhando o jogo no live, chegou a 1.9. Realmente, no começo, o Grêmio não tava jogando muito bem. Mas, cara, o pré-live me dizia tudo, né? E o jogo ficou 5-1, se eu não me engano. 5-1 Grêmio. Muito valor, né? E espero que a gente possa ter esse mesmo exemplo no jogo do Zamalek. Claro que é diferente do jogo do Grêmio, né? Eu via muito mais valor no jogo do Grêmio, mas o jogo do Zamalek também não diferencia muito. Boa sequência do Zamalek, visitante tá mal, odd boa pro Zamalek. Zamalek querendo se manter ali, né, na parte de cima do campo da tabela. Acredito que, eu não sei quantas tabelas, ou melhor, quantas rodadas são no campeonato egípcio. São 18 times, no Campeonato Brasileiro nós temos 20 e são 38 rodadas, então diminui duas, eu acho, né? São 36 e nós já temos 32. Faltam 4 rodadas, 4 vezes 3, 12. Cara, dá para o quinto colocado alcançar o Zamalek. Matematicamente falando, o Zamalek não está garantido. Só que o Zamalek também pode tentar chegar lá no Futuri, né? Que é o segundo colocado. E matematicamente falando, ele também tem a possibilidade de chegar lá no Pirâmides e no Al-Ahly. Claro que é uma missão impossível, e eu acho que mesmo que chegue no Al-Ahly lá, ele por questão de saldo de gols e até mesmo pela sequência de jogos, vitórias, derrotas e tal, ele fica de fora. Mas enfim, dá jogo ainda, né? Não é um campeonato acabado. Então eu acho que o Zamalek vai vir realmente para ganhar, e esse Beck Zamalek me confirma isso, beleza? Vou tentar ser mais breve aqui, que nós começamos praticamente agora a análise e já deu um bom tempo de vídeo. Para ser mais tranquilo para você assistir também, eu vou tentar ser mais breve, que você quer análise, né? Essa é a verdade. Você quer o resultado aqui, a tip do dia. Então vamos lá. Jogo do Atlético Paranaense contra o Alianza Lima. O Alianza Lima deu um bom green para nós na semana passada, maravilhoso, né? Um back também com muito valor, na minha opinião. E nós temos aqui, cara, um Atlético Paranaense pela Libertadores. Beleza, o Alianza Lima deu um bom green pra gente num back lá no campeonato peruano. Mas aqui nós estamos falando de Libertadores. E o Alianza Lima, fora de casa, perdeu pro Atlético Mineiro, né? Venceu o Libertad, beleza, mas se a gente for pegar no geral aqui, principalmente no campeonato ali, na fase de grupos, o Alianza Lima é o último colocado. Apanhou, venceu só do Libertad, né? Inclusive perdeu o jogo de ida, né? Digamos assim. Deixa eu ver. Não, ficou empatado no 0-0. Mas, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Libertad, né? Jogando em casa, aí venceu do Libertad fora de casa. Mas, cara, eu vejo um bom jogo para um back Atlético Paranaense. Inclusive tá com favorito. Essa odd de 1.35, mais ou menos aí, é uma odd que o Atlético Paranaense tem que vir com um comportamento pressão, dominando a partida. Então eu acredito que venha com esse comportamento. Em casa vem jogando muito bem. Aquele back Corinthians que a gente pegou ali, maravilhoso, o gol do Vitor Roque. Mas cara, é um time difícil, o Alianza Lima. Pode-se dizer que é o risco do dia? Eu acho que não. Acho que não, porque o jogo do River ali, eu vou mostrar para vocês depois da entrada, eu acho que tem um risquinho maior ali. Mas é um bom jogo, tá? Tem um detalhe aqui, que se você for olhar a classificação, o Atlético Paranaense ele já está classificado para a próxima fase. Porém, na Libertadores, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, a disputa entre o primeiro e segundo colocado ali é que se o Atlético Paranaense finaliza em primeiro colocado, ele já pula direto para as quartas. E o segundo colocado aqui do grupo, ele vai para as oitavas. Eu acho que é isso. Posso estar enganado. Não sei se é na Sul-Americana assim, porque daí a disputa, a segunda posição fica lá na Sul-Americana, né? Tipo, as oitavas ali, briga quem ficar em segundo contra o terceiro que cai da Libertadores. Eu não sei se na Liberta funciona assim também. Mas o Atlético Paranaense já está classificado. Uma diferença de 1 ponto aí pro Mineiro, né? Pro Atlético Mineiro, eu acho que não vai dar bobeira. Tá jogando em casa.
vai querer vencer, né? Vai vir para ganhar. E o Vitor Roque vai deixar o golzinho dele aí para dar esse win pra gente, beleza? Então, na minha opinião, back Atlético Paranaense para esse jogo, vitória do Atlético Paranaense. Fechou? River Plate contra o The Strongest. Aí sim eu acho que é o risco do dia. Por quê? Aqui no back home não tá com uma odd boa. Não tá com uma odd boa. Por mais que eu acredito que o River vá ganhar, né, não dava para mim recomendar para vocês um back home no jogo todo aqui, sendo que tá com uma odd péssima para você pegar, né? E aí, se você for ver, vamos num jogo de over, beleza, o jogo deles ali foi 3-1, né? O The Strongest venceu, jogando em casa e tal. Talvez podemos pegar um jogo para gols? Cara, o River é bom para gols, gosto, né? Um over 2,5, talvez, over 1,5 não tá com uma odd boa, over 2,5 tá sim, mas será que vale a pena? Mas aí eu comecei a ver os jogos do The Strongest. The Strongest ficou no 2-1 contra o Crystal Palace, aliás, contra o Sporting Cristal, perdão. Beleza. Aí ficou no 1-0 contra o Fluminense, ficou no 1-0 contra o Sporting Cristal fora de casa, ficou no 1-0 contra o Fluminense de novo, ficou no 1-0, deixa eu ver aqui, aí ficou no 3-1 contra o River, né? E aí, cara, se você for pegar fora de casa, o The Strongest tem essa característica de 1-0, principalmente fora de casa. E vai jogar contra um time difícil, que é o River Plate, né? Geralmente ele perde, mas perde por um placar magro de 1-0. Só que um mercado que eu vi muito bom do River Plate e do The Strongest é o over HT. Para não pegar um over 0,5 HT, que também estava com uma odd baixa, eu preferi pegar o risco do dia nesse joguinho do River e entrar aí com back River Plate no primeiro tempo. É um jogo mais arriscado, né? É um mercado mais arriscado para esse jogo, mas se o River vir com um comportamento que eu estou imaginando, principalmente com esse favoritismo todo que ele está vindo aí, para sim o River chegar, cara, destroncando The Strongest no primeiro tempo, marcando uns 2 gols. Só que, por outro lado, eu vejo que o The Strongest vai segurar o jogo. Então, se o River conseguir marcar um golzinho só no primeiro tempo, tá ótimo. Pode ficar o resto do jogo assim que nós estamos muito bem. O River precisa desse resultado, mas o The Strongest também tem chance ainda no grupo ali. Então vai ser um jogo bem pegado, só que, cara, pela odd, pela sequência do River em casa, é um jogo muito bom. Eu acredito sim que o River venha abrir o placar no primeiro tempo e a gente consiga, né, buscar esse back River no HT. Vai ser o risco do dia. Vocês sabem que sempre tem o risco do dia aqui e esse jogo, esse mercado será o risco do dia, beleza? Dependendo live, dá para você arriscar no over 2,5, mas devido ao comportamento do The Strongest fora de casa, eu não arriscaria, beleza? E para finalizar, Fluminense e Sporting Cristal, cara, vamos lá. Sporting Cristal, beleza, né? É o grupo do River ali, grupo pegado, o River tá jogando em casa, Fluminense tá jogando em casa, precisa abrir a vantagem, né? O Sporting Cristal pode buscar? Pode, mas se a gente for pegar aqui os jogos do Fluminense, cara, até o último jogo, né, ele venceu o Sporting Cristal fora de casa por 3-1, e se você for pegar o Fluminense em casa, mano, muito bem, ele venceu o Bahia, inclusive, acho que eu passei a cal aqui no De Olho no Green, de virada, cara, com expulso ele venceu o Bahia de virada. E o Sport Cristal fora de casa venceu lá o The Strongest, mas, perdeu pro River de 4-2. Eu imagino que o River tá no mesmo na Libertadores aqui contra o Sporting Cristal. O River e Fluminense estão aqui, ó. Então eu acredito que o Fluminense vai ter um comportamento bem parecido, mas é um joguinho lá de 2-0 Fluminense, na minha opinião. De 2-0 Fluminense. É um bom jogo para over também, 2 equipes boas para over, né? Então, cara, um joguinho de 2-0 Fluminense, um joguinho para over, eu recomendo aqui para você para finalizar o dia com chave de ouro, over 1,5 FT e back Fluminense. 2 golzinhos na partida, vitória do Fluminense, 2-0 ali Fluminense, 3-0 quem sabe jogando em casa, né? Depois do segundo gol ali o Sport Cristal desanima, marca o terceiro, mas over 1,5 seguro, 2 gols na partida e vitória do Fluminense. Beleza? Recapitulando aqui então, jogos do dia, Zamalek contra o visitante, que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, back Zamalek, vitória do time da casa. Atlético Paranaense contra o Alianza Lima, back Atlético Paranaense, vitória, então, do Furacão, beleza? River Plate contra o The Strongest, back River no primeiro tempo, tome muito cuidado, tem uma diferença aí de odd, de mercado, de tempo, então muita atenção nesse mercado, back River, vitória do River no primeiro tempo, apenas nos primeiros 45 minutos. E Fluminense, Sporting Cristal, over 1,5 FT, 2 gols na partida e também vitória do Fluminense, beleza?
Então, o risco do dia seria aquele joguinho ali do River, mas essas são as entradas e os mercados, nossa análise aí para terça-feira, dia 27, aqui no De Olho no Green. Fechou? Deixe seu like, se inscreve aí no canal, nos vemos aí no próximo De Olho no Green. Tamo junto.